Um milagre, eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Rádio Gospel 7,77. Agradecer novamente. Estou lisonjeado pelas pessoas que estão compartilhando, estão também comentando sobre essas porções que eu tenho divulgado com a palavra de Deus, né? Espero que realmente tenha ajudado vocês a entender o quanto Deus ama vocês, né? Quanto vocês são importantes para Deus, para a obra dele, e consecutivamente nós vamos ter um grande sucesso na nossa vida, né? É difícil alguém que vive com Deus não viver esta felicidade plena. Eu estou passando por uma verdadeira felicidade plena, querido. Dependendo de qualquer situação que esteja ocorrendo, falta um problema financeiro, algum problema que tenha, eu não posso que essas coisas sejam maiores do que a felicidade de Deus em minha vida, que é totalmente transbordante. Você, quando começa a andar com Deus, a entender a palavra dele, o propósito, não uma questão religiosa, querido, mas uma questão espiritual, um contato que você tem, né, com ele, com Deus, você consegue entender porque ele te revela as coisas, ele te dá força, te dá ânimo para suportar as barreiras do dia a dia, né? E nessa porção de hoje, o tema é esse: o seu desígnio ou o propósito não é criado por você, querido, é descoberto por você. É diferente, né? E muitas das vezes os propósitos que nós almejamos, Deus até entende, compreende e permite que você alcance, para que nós venhamos a estar felizes, mas nós temos que entender que na maioria das vezes os propósitos que nós buscamos não são os propósitos de Deus. Por que não são os propósitos de Deus? Por uma simples questão: porque os propósitos de Deus são melhores que os nossos. Não tenha dúvida disso. Os propósitos de Deus para a nossa vida são melhores e trazem muito mais felicidade do que aquele que nós almejamos e alcançamos. Não estou falando aqui que o nosso propósito não é benéfico para nós. Não é isso. Eu estou dizendo que a nossa forma de pensar e o nosso caminhar, as nossas buscas são diferentes de Deus, né? Que são melhores, porque as coisas de Deus para a nossa vida são para toda a eternidade. E lá em 1 Coríntios 2,9 diz isso: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Para os que amam. E nós somente descobriremos os propósitos determinados para Deus, para a nossa vida, quando nós permitimos que o seu Espírito, o Espírito Santo, né, venha a nos revelar. Na continuidade desse capítulo, do capítulo 2 de 1 Coríntios, agora no versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Então o Espírito nos permite, o Espírito de Deus nos permite a entender a profundidade daquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós conseguimos entender que o propósito de Deus são melhores do que aqueles propósitos que nós queremos almejar. Mas para isso nós devemos não pensar com as nossas mentes,
mas deixemos que a mente de Cristo penetre, né, em nosso pensar, para que nós venhamos a ter discernimento do propósito para a nossa vida. Dependendo dos dons e das habilidades que nos foram dados pelo Espírito Santo. Independente disso, porque lá em 1 Coríntios 12, 4, 11 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, as diversidades de dons, né, são diferentes do que os outros à nossa volta possuem. E tem que ser assim porque cada um pode fazer uma obra. Né? Imagine se todo mundo pensasse e tivesse o mesmo dom. Seria chato, porque não haveria diversidade, não conseguiríamos evoluir. Então Deus permitiu, através do seu Espírito, que cada um tivesse um dom diferenciado. E a palavra, lá em Romanos, elas não mostra isso. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, vendo o Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda com você, querido, aquele que está do teu lado te consolando, é esse que vai testificar a imagem de Deus. Em Hebreus 2,4 diz: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Você foi enviado, irmão e irmã. Você foi enviado por Deus para essa geração. Você foi enviado para mudar a sua família, os seus amigos. Agora eu estou falando como cristão, aquele que se declara ser filho de Deus, que vive a mensagem do Senhor. Você foi chamado para mudar a sua escola. Você foi chamado para mudar as pessoas que estão ao teu convívio. E para isso que muitas vezes Deus tem te usado, para que você lance luz aonde há trevas. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus na sua vida. Mas para que as pessoas possam ver a glória de Deus na nossa vida, temos que permitir que Cristo adentre e viemos a viver conforme Cristo viveu. Porque eu não posso falar que eu sou de Cristo se eu ainda estiver envolvido com as coisas mundanas. Eu não posso representar Cristo, ser um embaixador de Cristo, se eu ainda viver as coisas que eu vivia no passado. Eu tenho que viver agora as coisas novas. Eu tenho que permitir que o pensamento de Cristo penetre sobre mim, para que eu deixe e permita que Ele vai me conduzindo, né, para uma vida totalmente cheia de luz. E as pessoas automaticamente observarão a grande mudança. Então nós fomos enviados por Deus para essa geração, querido. Lá diz em Jeremias capítulo 1, versículo 7, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dirás. Sua agenda tem que estar preparada na mente de Deus. O nosso dia a dia, as horas, tem que estar primeiramente pautadas para Deus, para fazer a vontade de Deus, porque a todo instante Deus vai nos usar para estar levando o Evangelho, para a gente estar cuidando de alguém. Quem ouviu a outra porção passada vai entender que nós somos importantes, né, para alguém, em algum lugar, né? Alguém está clamando realmente para que Deus envie uma pessoa para ajudar, e muitas das vezes sou eu e você. Muitas das vezes sou eu e você que Deus tem que enviar. Para a gente passar a mesma consolação que Deus tem nos consolado, nós temos que consolar os nossos irmãos. E Deus tem que encontrar homens e mulheres que permitam
que vão e façam a vontade de Deus. Querido, e quando Deus prepara situações como essa, e nós conseguimos enxergar espiritualmente a vontade de Deus, pode ter certeza que é vitória na certa. Pois Deus tem um plano para a nossa vida, para a tua vida, que Ele irá requerer obediência. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ele diz aqui, se quiserdes e ouvirdes, ele não te obriga também. Deus não obriga ninguém a nada. Mas se nós nos declaramos ser filhos de Deus e nós estamos vivendo o evangelho da palavra de Deus, Deus vai nos chamar, mas Ele não quer, Ele não obriga a que nós venhamos a fazer alguma coisa para Ele. Ele não quer nada por obrigação, Ele não quer nem que a gente venha a amar Ele por obrigação. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele quer que o ser humano ame Ele por amor próprio, porque tenha prazer diante dEle. Pois também aquele que não quer sofrerá consequências. Isso é normal. Isso é normal. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, estamos ouvindo uma outra voz. E muitas das vezes, nós temos permitido ouvir esta outra voz. E temos ficado muito entristecidos o que tem ocorrido. Somos seres humanos, queridos. Somos sim. Mas quanto mais nos lançarmos aos pés de Cristo e pedir misericórdia diante dele, quando ele nos enviar, nós saberemos ouvir a voz perfeitamente de Deus e nos permitimos a fazer a obra do Senhor. Pois o plano do Senhor para a minha vida, para a tua vida, requerer a sua decisão de cooperar. Diz lá em Deuteronômio 28:1: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ao mesmo tempo que nós nos permitimos a fazer a obra de Deus, ir aonde Deus quer que nós viemos a estar, tenha certeza que eu falei, a vitória é certa. Deus nos exaltará grandemente. Esse plano garante a bênção do Pai. Em Deuteronômio 28, 2, 3. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Aqui está dizendo, bendito serás tu na cidade. Quando Deus está falando, bendito tu serás na cidade, tu serás bendito, será abençoado no meio da multidão. Você será diferenciado no meio da multidão. Isso é bênção. A sua vida será diferenciada dos demais. Porque Deus nos exalta. Além disso, também será bendito serás no campo. O que isso quer? Será bendito financeiramente. Não faltará alimento. Coloco mais em cima disso, não só uma questão de prosperidade financeira, porque para nós é pouco, mas o que Deus também quer dizer também é isso, mas também uma prosperidade de saúde, de sabedoria, de consciência, de discernimento, de sabedoria. E assim nós vamos galgando a grande vitória, que é estar plenamente ao seio de Deus na sua glória. O plano de Deus dá vida a todos aqueles que o ouvem, enquanto outros planos causam a morte. Lá em Provérbios diz assim: há planos que o homem acha que são caminhos de vida, mas não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Muitas das vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo, Deus está aprovando, que Deus está no controle. E muitas das vezes não é. Nós nos perdemos e aquilo que nós achávamos que era de Deus, não é de Deus.
Não estou falando que é do outro, mas às vezes não é este propósito, não é a hora de você estar fazendo isso. Né? Às vezes, para a gente realizar algo, devemos estar muitas das vezes preparado para fazer isso, conscientemente, emocionalmente, financeiramente, temos que estar preparado para fazer algumas coisas. E como não estamos preparados e não dá certo, quem que a gente vai culpar? O ser humano acaba culpando Deus, porque Deus não está vendo, que Deus não está cuidando, porque não é o propósito de Deus. Às vezes até realmente é o caminho de morte, de perder realmente até a vida espiritual, a fé em Deus, como também perder a vida literalmente. Então nós temos que permitir que Deus venha trabalhar em nossos corações. Devemos permitir. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim ainda nesse tópico: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Quando nós fazemos uma boa escolha, queridos, num propósito que está nas profundezas de Deus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2:10, quando nós realizamos a vontade de Deus, tenha certeza que essa bênção é tanto sobre você e como sobre a tua geração, sobre a tua família. Porque quando nós fazemos um propósito e que não é da vontade de Deus, isso acaba arruinando tanto tu como a tua família em geral. A tua casa também sofrerá danos sobre isso. O Todo-Poderoso planeja o que você deve fazer. Você decide se vai obedecer ou não. Diz lá em 2 Pedro 3:9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus está falando: eu quero abençoar, mas o meu filho não me permite abençoar ele. Porque ele não quer andar conforme eu estou pedindo que ele ande. Ele não quer realizar aquilo que eu quero que ele realize. Eu estou mandando ele ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Eu quero abençoar ele neste exato momento, mas ele não permite. Não sou eu que não estou lançando a bênção sobre ele, é que ele mesmo não permite ser abençoado. É isso que Deus está falando em sua palavra. Mas ele é longânimo, ele tem uma paciência. Né? Longânimo quer dizer, ele é paciente, mas a paciência também de Deus tem um limite. Não é por todo o tempo. Aqui no final ele diz, nesse versículo ele diz: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Podemos, tanto no desígnio, no propósito comum, como também na salvação do ser humano. Deus tem esperado muito tempo, querido irmão. Agora eu falo para você que não é cristão, que não se dirige a Deus em oração, em jejum. Não estou falando de templo, querido. Não estou falando para você estar 24 horas, 7 dias por semana dentro de um templo, mas viver, sim, 7 dias por semana, 24 horas na direção de Deus. Porque igreja não salva. O que salva, querido, é você fazer a vontade de Deus, viver os mandamentos de Deus. Então ele tem muita paciência, querido, com você que ainda não se declarou ser filho de Deus. Para se declarar não é somente se batizar. Isso são meios, né? É um caminho, são coisas que estão incluídas, mas uma pessoa que seja batizado nas águas, mas ela não quer viver os mandamentos de Deus, esquece salvação, querido. O batismo nas águas não quer dizer nada com salvação. Para que uma pessoa ser salva, ela precisa crer e fazer a vontade de Deus.
Então Deus é longânimo. Ele espera um momento, querido, que você venha a se arrepender. E Ele vai sim lançar sobre ti, querido, a mão. Ele vai estender sobre ti a mão para te proteger de todo o mal. Te proteger, querido, de toda coisa suja. Ele vai te exaltar. Ele vai abrir porta onde não há. E Ele fechará as portas que são para a tua destruição. Ele fechará, querido, e abrirá portas para solucionar os teus problemas, para que tu seja bendito na cidade e bendito no campo. Glória a Deus. Então sabemos que Deus não quer que pereçamos. Ainda assim, pessoas perecem diariamente. Milhões perecem sem Jesus. Logo mesmo estando predestinado pela intenção de Deus a ser salvo, é necessária a sua decisão de cooperar com Jesus e aceitá-lo. Foi o que eu acabei de falar. Né? Você precisa cooperar. Cooperar o quê? É fazer a vontade de Deus. Entrar em cooperação com a vontade divina. E aceitá-lo. Lá em Mateus 23, 37 e 38 versículos diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E foi isso que aconteceu. O povo, né, não teve temor, não quis se ajuntar ao novo evangelho, às palavras de Cristo. O que aconteceu mais tarde? Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Foi destruído o templo de Deus e muitas pessoas acabaram morrendo. Isso aqui foi uma revelação que Deus falou ali para eles, por não ter a mente de Cristo, por não permitir que o Espírito Santo adentrasse sobre eles, para que eles pudessem entender essa mensagem. Muitas pessoas pereceram no momento que Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Pense por um momento, querido. Pense por um momento. Vamos aqui, ó. Pense comigo. O automóvel instruiu Henry Ford, não foi? E declarou a ele o que havia sido decidido. Pense comigo. Vou repetir de novo. O automóvel instruiu Henry Ford e declarou a ele o que havia sido decidido? Não. Ele deu um nome ao carro. O avião informou a Santos Dumont no que ele voaria e que se chamaria avião? Não. O Criador projeta. A criação decide se vai cumprir o que foi planejado, não é assim? O Criador revela a vontade dele. A criação meramente decide se vai obedecer. Produtos não criam nada. Não elaboram projetos. Fabricantes, sim. Você é um produto de Deus. Deus é o único que pode revelar a você o teu desígnio dele com o seu nascimento. Então quero que você se lembre, querido, que o seu desígnio não é criado por você, é descoberto por você. E quero que você medite nessa palavra, querido. E preste muita atenção que nesses dias, você vivendo plenamente com Deus, Deus revelará grandes coisas para ti. E quero que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.